Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como você mexe na função equalizador, né? Essa função aí tem muita gente que quer aprimorar o som, quem usa médio, quem usa grave, quem usa TI também pode regular. É uma função a mais, né? Tem muita gente que não mexe nessa função, mas pelo menos aqui no Nordeste, quando a pessoa vai alinhar o som, o profissional sempre mexe nessas configurações e tem muita gente que não sabe como fazer isso, né? Tem até outros vídeos que eu ensino como aumentar aquele tuk-tuk do médio, né? Eu vou falar para vocês várias coisas que você tem que aprender no processador. Só lembrando, se você quiser um som perfeito, procure um profissional, né? A melhor coisa que você tem que fazer, né? Você procurar um profissional que saiba, né? Não é qualquer profissional, a pessoa que sabe do que está fazendo, porque som é muito caro, né? Quando queima, o fumo vai ser para você. Então, sempre procure um profissional e assim você aproveita. Mas tem muita gente que não, como se diz, que mora no interior, né? Eu mesmo, na minha cidade, ninguém mexe com som automotivo. Então eu tive que aprender muitas coisas no processador, que quando eu aprendi as coisas que eu sei hoje, deixei de queimar meu som. Rapaz, queimava meu som todo final de semana, meu som queimava. Eu tinha preguiça de pelo menos mexer no ganho ali tudo, né? Já havia amigos meus, hoje ainda tem amigos meus que me procuram para regular o som deles porque tá queimando demais. E é uma coisa simples, né? Mas nesse vídeo é uma função a mais que tem no processador, fora o que eu já ensino sobre cortes e sobre ganho, viu? Então vamos lá, deixa de enrolação, vamos lá mostrar para vocês aqui no processador. E aqui, gente, vamos aqui na equalização, né? Que tem mais configurações, mostrar para vocês. Esse processador é um processador da Stats, eu gosto muito desse processador. Tem muita gente que me pergunta, olha, qual é o melhor processador? Eu não estou dizendo que esse aqui é o melhor, estou dizendo que eu gosto dele, né? Eu sempre deixo bem claro, né? Porque ele é todo em português, todo perfeito. Então vamos lá, clica aqui no meio aqui, gente. Aí aqui em áudio, clica aqui. E aqui a primeira configuração, né, que tem mais uma configuração é EQ gráfico, né? Para a pessoa que quer mais um ganhozinho. Tem muita gente que mexe em tudo nessa função aqui, né? Quando eu fui alinhar meu som, o profissional, pelo menos nessa parte aqui, ele não mexeu, né? Mas vou mostrar para vocês. Aqui é o seguinte, clica no meio aqui, por exemplo, se você quiser um ganho ali nessa função 25 Hz, né, que é para mais para subwoofer, né? Se você quiser, você dá um ganho aqui, ó, deixa nela, né, e você dá um ganho aqui e você vai aumentar o dB, né, o tanto que você quer. Só lembrando que quando você aumenta ele muda 3 vezes aquela potência, né? Se tá aqui, ela vai aumentar 3 vezes. 1 dB é 3 vezes a mais, viu, gente? Deixando bem claro. Eu não aconselho tanto mexer nisso aqui, mas claro que muita gente faz uma regulagem aqui e mexe aqui. Aqui você tem a função de, o corte de 25 Hz, 40 Hz. Geralmente o pessoal, tem muita gente que mexe nessa, na questão do grave, né? Aumenta aqui. Mas tem outra função que eu não mexo nessa equalização gráfica. Eu mexo em outra função, mas muita gente que dá um ganho aqui, né? Quando a frequência chega no 63 Hz, ele dá um pico, né? Tum, né? Como se diz, sempre tá o grave mexe nessa função, nessa faixa, então toda vez que ele chega nessa função, ele dá um pico e você pode dar um ganho, né? Tem 63 Hz, tem 100 Hz, né? Tem 160 Hz, 250 Hz, 400, 630, 1K, né? 1K e meio, pode-se dizer, 2,5, e aqui 4K, e aqui 63, 10K. Geralmente tem muita gente que dá uma melhorada na TI. Para você que usa TI de 2 polegadas, tem gente que dá um ganhozinho nessa frequência aqui, né? A única coisa que eu ainda mexeria, se eu tivesse uma TI de 2 polegadas, eu daria uma função, um ganhozinho, né? Aí para dar um ganho, por exemplo, você tem TI de 2 polegadas, clica aqui no meio aqui, você pode dar um ganho aqui de 2, né? Tem muita gente que sente falta daquele na TI de 2 polegadas, né? Claro que tem, mas muita gente dá um ganho aqui de 3 dB, né, de 2 dB, vai testando aí. É como eu disse para vocês, a melhor coisa que você faz é procurar um profissional que faça alinhamento, mas testa aí, né? Se você tiver TI de 2 polegadas, você pode fazer esse ganho aqui. Tem muita gente que faz 2 dB, 3 dB, até 4 dB. Não vai aumentar isso aqui demais, que às vezes pode estragar a sua peça, viu? Deixando bem claro, tem um risco aí de você aumentar demais. Muita gente diz, eu tô nem aí topa aqui, quando ela chegar naquela frequência, ela vai fazer um absurdamente. Então, cuidado. O máximo que você pode fazer, eu acho, né? Botar aqui 3 dB, viu, gente? Deixando bem claro. Aí, para você que usa TI de 2 polegadas. A outra função também, ó, mudar aqui, só você clicar no meio aqui, ele já vai para outra função. Aí, tem 16 Hz, né? Que é a função da Super Twitter. E acho que aqui topou, né? Que você pode mexer só isso, que aconselho você fazer, né? Se você não entende muito. Para voltar a função, clica aqui no meio, deixa apertado aqui, ó. Ele vai voltar. Aqui, parâmetro de entrada, né? Essa aqui eu também não mexo, deixo aqui normal. E a outra função aqui que a gente vai mexer, clica no meio de novo aqui para voltar. Essa aqui, ó, equalização parâmetro de saída, né?
que eu vou até mostrar para vocês aqui. Clica no meio aqui. Aqui no esse processador aqui tem 4 canais, né? Geralmente o pessoal bota o grave, o médio, é o drive, né? Que é a corneta e a Super Tweeter TI, né? Então, o grave aqui, quando a gente pega o processador, quando vem de fábrica, vem em 1000, né? Eu passei foi tempo usando 1000, né? Quando o cara regulou meu som, aí eu fui ver o que é que ele tinha feito, né? Lá aqui tava, se não me engano, tava, até tem um vídeo explicando para vocês. Mas aqui eu aconselho você deixar, gente. Se eu não me engano, ele no tempo lá ele deixou em 70. Claro que por isso que eu disse, né? Que ele bota lá no computador o seu som e ele vai vendo ali a função que vai melhorar o seu som, né? Aquela frequência. O computador deixa tudo perfeito. Claro que tem muita gente que defende que o computador não é tudo, né? Você pode botar um regulagem de ouvido, né? Mas testando seu som, você deixar aqui no grave, né? Em 63. Bota em 63 e testa para ver, né? Porque, por exemplo, o grave não vai funcionar, né? Se você tiver cortado ali em 200 o corte maior, ele vai funcionar em 1000. Então, sempre é bom você fazer. Se eu não me engano, nas minhas caixas eu boto 69. Boto 69 aqui no corte. Mas testa aí 63 para você ver. Então, aqui é da via 1 do grave, viu, gente? Deixando bem claro. Testa aí para você ver o que acontece. Clica no meio aqui. Aqui é o ganho, gente. Aqui eu não aconselho também a aumentar muito, porque como eu disse para vocês, 1 dB a mais, 1 dB a mais vai aumentar 3 vezes seu som quando chegar naquela frequência. Quando estiver passando naquela frequência aí, vai dar um pico. Então, muito cuidado com isso. Tem gente que bota, se eu não me engano, no tempo lá o cara botou em 3, né? Mas cada som. Quando você vê que o grave tá estranho, você baixa isso aqui, entendeu? Você baixa mais. Você pode até melhorar ou baixar mais ou aumentar, né? Aí geralmente o pessoal bota, se não me engano, tava em 3 dB. Você pode botar estourando 4, viu? Porque muito cuidado com essa função aqui. Vai aumentando seu som e vai testando ali. Não vai topar o som, né? Você tem que testar. Clicando mais uma vez, essa aqui é o fator Q, né? O que é isso aqui? Isso aqui é quando ele chegar, um exemplo, você cortou ali em 63 Hz. Eu vou até mostrar com vocês num gráfico aqui, ó. Ó, gente, mostrando aqui para vocês. O fator é Q. Aqui tem o símbolo 1. Né? Vocês estão vendo aqui, no caso ele vai abranger se você cortar em 60, aqui se você cortar em 63 Hz, né? Como eu mostrei para vocês. Aqui se você deixar o fator Q, né? O jeito que tá lá de fábrica, né? 1.4, ele vai abranger outras áreas do corte, né? Em vez dele só cortar ali em 63, ele vai cortar, tipo assim, só um exemplo, né? Em 40 e 45, ele vai abranger mais aquela área, né? Que é essa área aqui. Vocês estão vendo aqui. Então, o que eu aconselho botar para que vocês façam, se aumentar mais um pouco, ali bota em 3, em 4, geralmente o pessoal bota em 4. Você pode ver aqui a área que é a área maior, né? Que até tem no processador da Stetson, que é essa área aqui. Você pode ver como ele reduz mais, né? Só quando chegar naquele pico ali em 63, ou um pouquinho perto, ele deixa, ó. Em fator 100, né? Que não tem no processador, já é só aquilo ali. Na hora que chega naquela frequência ali de 63 Hz, ele vai cortar certinho. Mas no processador da Stetson, se eu não me engano, vai até o 10. Resumindo, você pode deixar ali o grave mesmo em 4.5, né? Que geralmente o pessoal bota em 4.5, em 5. Se você quiser aumentar mais para 9, né? Isso aí só vai interferir naquela área. Quando chegar naquela área específica, ele vai dar o pico. Quando você bota, deixa zerado, né? Eu não aconselho deixar zerado. Ele vai abranger mais um pouco das áreas ali, né? De 45, né? Se você... Só um exemplo, né? Que eu tô dando. Se você cortou em 63, viu? Fator 10, né? Que já é bem mais específico, vai ser naquela área ali, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês o pico. É como se fosse, quando chega naquela área, não vai abranger outras áreas, vai dar aquele pico em outras áreas. Que pena que o processador não tem o gráficozinho perfeito aqui. Tem processadores que mostram o gráfico mais ou menos desse jeito aqui. Qual é a área que ele tá abrangendo, né? Trouxe aqui esse gráfico para mostrar para vocês o que é fator Q. Então, gente, no grave mesmo, eu boto aqui em 4.5, né? Você pode botar em 3, né? Mas você pode botar em 5. Mas no grave, pelo menos, eu deixo aqui em fator 4.5. Se eu não me engano, tava isso aqui, 4.1, né? No tempo que eu regulei meu som como profissional. Mas cada som é cada som, viu, gente? Pelo amor de Deus. Cada som, o cara passou 4 horas regulando meu som para ver qual é a área que tocava mais, né? Por isso que sempre é bom levar para um profissional bom. Certo? O grave aqui já fizemos. Você aperta mais uma vez, você pode ver aqui como o grave deixa em 63 Hz. Agora vamos para o médio, né? Clica aqui no meio aqui, ó. No meio não, né? Nesse segundo aqui. O médio, geralmente, se você gosta do tuk-tuk, você pode deixar aqui em 310.
quer dizer, 315, né? Aquelas pessoas que gostam do tuk-tuk aqui, pelo menos no Nordeste, a gente bota em 315, né? Já que você quiser uma mais voz, né? Concentrado na voz, você pode deixar em 300 mais ou menos. Mas aqui no Nordeste a gente deixa em 305, né? Dá aquela encorpada na voz, viu? Para você que usa médio. Clica uma vez aqui, pode dar aquele ganho, né? Como eu disse para vocês, o máximo que eu acho que você poderia deixar aqui é em 3, viu? Não vai aumentar isso aqui não, porque se você aumentar, ó, deixa eu até ver aqui o máximo que ele vai até 12. Não bota isso aqui, pelo amor de Deus, gente. O máximo que você deve botar, né, quando dá aquele pico, é em 3, viu? Pelo amor de Deus, não vai aumentar muito não isso aqui não, o ganho, 1 dB é 3 vezes a mais. Viu? Pelo amor de Deus. Vai fazer besteira não. Clica outra vez aqui e o fator Q. Tem gente que bota em 7, né? Que é bem naquela área específica, tem que ser bem mais preciso. Tem gente que bota em 7 aqui, bota em 6, né? O médio você pode aumentar mais um pouco para ficar só naquela área ali quando tocar, né? Tem gente que bota 7. Vai testando aí, você pode aumentar ou baixar. O fator Q é só naquela específica naquela região, como eu mostrei para vocês no gráfico, viu, gente? Aqui nessas outras áreas também, né? Geralmente o driver, eu vou clicar aqui no drive aqui. Geralmente o pessoal gosta de deixar em 1000, né? Em 7000, 5000 mais ou menos aí. Mas o pessoal mais mexe é na TI, no grave e no médio, né? Principalmente. Mas você pode regular aí. A gente que bota o drive, não, em 5, 7000 não, né? Uma corneta de 2 polegadas não vai ter, mas tem gente que deixa em 1000. Se não me engano, o meu processador do tempo tava em 1000, né? Até depois eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês. Esse vídeo tá aí na internet aí, como é que tava o meu processador quando o cara regulou. Mas como eu disse para vocês, você pode fazer aquela regulagem que tem no vídeo, mas todo som diferente um do outro, né? Tem muita gente que diz, rapaz, não, me ensina como é que regula meu som. Mas eu tinha que instalar, né? Porque eu não sei regular som por o celular. Eu tinha que sentir o som para me ver o que é que tá faltando, para ver o que é que tá acontecendo lá. Por isso que é bom, né? Você regular seu som bem top, viu? Fica essa dica aí, é uma dica a mais, né? Muita gente que não conhece essa função aqui e é muito vital para melhorar o som, né? Imagina aí, o cara passou 4 horas regulando meu som, para vocês terem ideia. Eu fiquei com pena dele, rapaz. Mas ele errou 200 pontos meu, né? E é uma caixa trio, né? Bem pequena, uma caixa trio, uma via de cada. E ele passou esse bom tempo aí, viu? Espero ter ajudado aí. Se você tem qualquer dúvida aí, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe seu comentário. Eu sou Railanson e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo aí. Chama na pressão. E não tenha preguiça não. Uma coisa que eu digo para vocês, eu gastava muito dinheiro queimando minhas coisas. Depois que eu comecei a mexer em processador, deixei de queimar meu som. Só você queima se eu quiser. Hoje eu só queimo o som se eu quiser, né? Se botar alguma coisa errada. Não sei mexer nesse processo. Tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa minha. Não sei mexer em tudo no processador. Mas o básico do básico a gente tem que aprender, né? Tamo junto aí. Deus te abençoe.